tarde a todos. Meu nome é Selma e eu venho aqui apresentar o trabalho Ergonomia Cognitiva na Análise do Trabalho em Plataformas Offshore, aplicação da Boltaia Cognitiva, que eu estou desenvolvendo na minha dissertação, com auxílio dos professores Isaac Luquete e Cláudia Morgado, que estão me ajudando demais no direcionamento da questão. E eu queria agradecer a Brisco pela oportunidade de a gente poder trazer os trabalhos, os estudos que a gente tem feito, para que esses estudos possam ser desenvolvidos, melhorados, que o objetivo de todo mundo é melhorar as condições de trabalho, né? E qual foi a motivação que eu tive? Eu trabalhava numa empresa de projetos de indústrias e plataformas de petróleo e eu já observava que não tinha um enfoque em relação à ergonomia cognitiva, de fatores humanos nos projetos. Observava alguma coisa nas salas de controle, mas ainda era bem incipiente a questão. Desde 2008 eu trabalho em fiscalização de engenharia de segurança do trabalho e desde 2011 o Ministério Público do Trabalho está na Ouro Negro, e aí comecei a observar pela parte da fiscalização que também não tinha esse olhar para a parte de ergonomia cognitiva e fatores humanos, até mesmo porque falta subsídio, falta norma, falta legislação, falta literatura. E é importante, né, nessas fiscalizações, eu percebi que é muito importante se abordar esses aspectos no trabalho offshore. Aí no início eu pensei em fazer um formulário de fiscalização, alguma coisa que englobasse a questão, mas aí durante a pesquisa eu observei que o assunto ainda era tão incipiente, até na literatura, que eu achei importante começar essa provocação e por isso chegamos a esse objetivo de desenvolver alguma coisa relacionada. Pegamos a Boltaia, que é uma ferramenta de fácil entendimento, de fácil aplicação, associado aos fatores humanos e aspectos cognitivos, principalmente para trazer a questão. E por que eu escolhi plataforma, né? No Ministério Público a gente fiscaliza todo tipo de indústria, porque é uma atividade de risco. Até enquanto os trabalhadores estão caminhando na plataforma, eles têm risco de queda, porque pode ter problema de fixação do piso, conservação daqueles pisos de chapa metálica num ambiente agressivo, que é o ambiente marítimo. Eles estão expostos a agentes químicos, físicos e biológicos dos mais diversos tipos. Recentemente, pela questão da pandemia, a gente vê a dificuldade que se tem de prevenir os riscos dentro de uma plataforma, porque são muitos trabalhadores em espaços pequenos, com ventilação prejudicada, né? Não é a ventilação ideal. Trabalhos em altura, espaços confinados, instalações elétricas, trabalhos em turnos. Uma semana o trabalhador está de dia, na outra está de noite. Ele mora e trabalha no mesmo local durante a sua escala. Ele tem pouco acesso ao mundo externo, pouco acesso à família. A internet ainda é um problema nas plataformas, o acesso não é amplo e livre. E a dificuldade de acesso físico. Se ele sofrer um acidente, ele sabe que ele depende de um helicóptero que está no mínimo a 30 minutos da unidade, e se tiver em condições climáticas ruins, ele não vai ter acesso fácil a um tratamento. E tudo isso ao mesmo tempo. Então, é impossível que a gente não observe que esses fatores podem atrapalhar nos fatores humanos e podem atrapalhar na tomada de decisão. E aí, pincelando sobre ergonomia cognitiva, até para contextualizar o trabalho, o que é ergonomia cognitiva? É o estudo, resumidamente, tá, gente? É o estudo da tomada de decisão. Eu recebo uma instrução de alguma coisa que eu devo fazer, eu capto essa necessidade, eu observo, eu detecto, aí eu vou lá, interpreto essa decisão, planejo como executá-la, e para esse planejamento eu utilizo a minha memória a longo prazo, a bagagem que eu tenho, o meu repertório, e aí atuo. Então a ergonomia cognitiva, ela estuda esse processo do humano de captar alguma coisa do ambiente, processar essa informação baseado na bagagem mental que ele já tem e atuar em cima. Basicamente, a ergonomia cognitiva estuda isso. E por que os fatores humanos? Porque existe essa cultura do erro humano, né? Aconteceu um acidente, o erro é humano. A máquina não falha, a ciência não falha, o erro é humano. Infelizmente, a gente vê muitas análises de acidente, principalmente quando o trabalhador vem a óbito, que a culpa é dele. Já é assim,
Independente do que acontecer, a culpa é do trabalhador. Mas já está na hora de parar com essa cultura, porque é óbvio que as pessoas falham e que os erros acontecem. Então, para a gente evitar acidentes, a gente tem que parar de colocar culpa, de direcionar culpa e passar a criar barreiras que atuem nesses pontos fracos, que podemos chamar assim, na execução das atividades. Então, evitar que o ser humano falhe e, se ele falhar, evitar uma consequência. Então, é esse olhar que tem que se ter, de parar de culpar quem erra e tentar entender o motivo do erro e atuar nesse motivo. Então, entendendo um pouco de ergonomia cognitiva e um pouco de fatores humanos, vem o motivo. Por que a escolha da Bowtie? Como eu já disse, é fácil de entender e é muito visual. Bateu o olho, você consegue enxergar. Você tem um perigo e tem um evento que desencadeia esse perigo, e você tem as ameaças que podem causar esse evento e as consequências desse evento, se ele ocorrer. Então, você tem que estabelecer medidas para evitar que essas ameaças aconteçam e medidas para evitar que, se o evento acontecer, as consequências venham a ocorrer. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque se a gente colocar as ameaças, né, as barreiras para evitar que as ameaças ocorram, elas podem levar décadas para falhar. Pode ficar o sistema ali funcionando e a barreira pode segurar a ameaça por décadas. Mas se essa ameaça vier a desencadear o evento, as consequências podem acontecer em segundos. Então, a Bowtie é muito importante por isso, e é importante que isso seja bem visualizado pelas pessoas, para que elas entendam as barreiras, né? Aqui é só um visual da ferramenta Bowtie. Existe um software e ele faz a Bowtie com essa carinha aí, com as ameaças, as barreiras preventivas, o evento, as barreiras mitigadoras, que a gente pode chamar assim, e se elas não funcionarem, as consequências. Então, todo o caminho que se percorre para que uma ameaça cause um evento e esse evento gere consequências. Então, dá para a gente verificar aqui onde a gente pode atuar. E por que da escolha do guindasteiro, né? De uma atividade com guindaste? Para sair do modelo das salas de controle. Tudo que é relacionado à ergonomia cognitiva em plataforma é sala de controle, usabilidade, interação homem-máquina. Sair um pouco desse contexto, primeiro, porque muitas unidades estão sendo operadas remotamente, né? Então, eu já tirei aquele operador da sala de controle do ambiente inóspito. Já é uma ação interessante. E segundo, que a gente tem que entender que ergonomia cognitiva e fatores humanos, eles estão em todas as atividades. Então, eu optei por escolher uma outra atividade onde ocorrem muitos acidentes, onde existe uma interação homem-máquina e também é fundamental para uma plataforma, porque sem guindaste a plataforma não funciona, os insumos não chegam e a plataforma não funciona. E para montar a Bowtie, o estudo, né, que eu fiz, acabei encontrando outros pesquisadores que já estão pensando na Bowtie cognitiva. E o caminho que eles estão seguindo é o ciclo da decisão, que é a observação, interpretação, o planejamento e a ação. Então, eu optei por continuar nessa linha porque eu achei que é uma linha interessante que dá para objetivar o subjetivo. E quais são as possíveis falhas nessas funções cognitivas, né? Eu tenho observação, interpretação, planejamento e ação. Então, na observação, eu posso observar errado, eu posso demorar a observar, eu posso não observar. Na interpretação, eu posso falhar na minha interpretação ou demorar demais a entender e interpretar. No planejamento, eu posso priorizar as ações de forma errada, eu posso não planejar tudo certo, e na ação, eu posso executar de forma errada, na direção errada, na velocidade errada, eu posso no tempo errado, eu posso acionar o controle errado, eu posso agir fora da sequência, eu posso não agir, eu posso optar por não agir e pecar pela omissão. Então, eu linkei essas possíveis falhas, existem muitas outras, essas foram as que eu linkei nos meus estudos. E aí eu escolhi um perigo, um estudo de caso, que é a queda da carga, pela controle da queda e a queda da carga, perda de controle e queda da carga durante uma atividade de movimentação com o guindaste. E as consequências que eu identifiquei seria dano à carga, dano à plataforma, que poderia ser um dano estrutural ou não,
e dano às pessoas. No caso do dano às pessoas, vamos considerar que foi feito um impedimento de acesso e aí essas pessoas ficaram seguras porque elas não tiveram mais acesso a essa área de transporte. Então, eu vou para o dano à carga e dano à plataforma. Como não é permitido operar o guindaste sob condições climáticas adversas, as causas que eu linkei foi falha no equipamento, no guindaste ou excesso de carga. Para cada uma dessas causas, eu fui para os itens do ciclo de decisão: detecção, interpretação, planejamento e ação. E como objetivo é a inclusão da visão da ergonomia cognitiva na Boltai, todos os outros aspectos não associados ao ciclo de decisão não foram considerados neste estudo. Aí uma cara da Boltai, eu peguei o excesso de carga e a falha no guindaste, aí foi detecção do alarme, problema de detecção do alarme, problema de detecção na verificação do guindaste, né, na elaboração do checklist, que é o documento que o operador, né, preenche, verifica antes de iniciar a operação, as falhas na interpretação, as falhas da detecção e a decisão de operar ou não. Aqui foi só um extrato menorzinho, mas a Boltai ficou desse tamanho com o aspecto do ciclo de decisão, que fica difícil nessa apresentação de mostrar, né? Acaba atrapalhando a questão de estarmos longe, não estarmos presencial. Mas o que eu posso dizer? Na falha do alarme, né? Eu não observei o alarme. Então eu tenho que colocar alarme de uma maneira que seja visual, sonoro, vários alarmes, né, com vários estímulos para chamar a atenção. Na parte de interpretação do alarme, treinamento, troca de experiências, o ambiente offshore ainda é muito da culpabilidade. Eles gostam muito de culpar as pessoas, de achar culpados para os erros. Então as pessoas às vezes cometem um erro ou quase cometem um erro e não têm a prática de compartilhar essa experiência. E aí o outro não aprende com a falha. Então o ideal é ter esse banco de dados de falhas para que as pessoas aprendam, troquem experiências, treinamentos, fadiga, controle de fadiga, observar quantas horas o trabalhador está, quantas horas de sono, se trocou o turno. Tem muitas questões a serem observadas e uma delas é a cultura de segurança, né? O stop culture. As pessoas precisam se sentir confortáveis para não realizar aquela atividade. Eu observei que tem um potencial perigo, vou parar e vou avaliar antes de continuar executando. Que hoje em dia não ocorre muito. Tá com probleminha, a gente vê demais isso no preenchimento de checklist, inclusive, a gente vê demais isso. Tem um probleminha, mas a gente vai continuar. Não é impeditivo, a gente vai continuar. E esse problema perdura por muito tempo. Trincou o meu para-brisa. Eu não estou enxergando direito. Mas dá para olhar. Se eu chegar para o lado, dá para olhar. E nisso ocorre um acidente. Então, enfocar que esses aspectos precisam ser considerados, avaliados, e a pessoa não precisa ter medo de agir, de parar, de não atuar, no ciclo de decisão, de não agir para evitar o acidente. E qual é a conclusão que eu cheguei nesse estudo que eu estou desenvolvendo, né? Que é possível, sim, associar a Boltai a fatores humanos e ergonomia cognitiva, e que essa é uma ferramenta, mas muitas outras podem ser associadas. Inclusive, a gente já está vendo legislação mudando, já foi criado um grupo tripartite para discussão de fatores psicossociais, já é uma luz no fim do túnel, normas já estão sendo alteradas, a ANP está fazendo uma bela revisão na prática de fatores humanos, as empresas já estão focando nessa questão, já estão criando grupos de estudo para focar essa questão, então é um assunto que já está, sim, começando a ser tratado com mais seriedade, podemos dizer assim, com mais robustez de conhecimento, porque faltava realmente conhecimento, estudo, e com essa provocação as empresas também vão começar a atuar. Mas é importantíssimo que tanto os fatores de ergonomia cognitiva como de fatores humanos sejam cada vez mais enraizados na nossa cultura, porque já passou do momento de constatar que se a gente trabalhar essas questões, a gente vai sim reduzir muito o número de acidentes e melhorar a saúde dos trabalhadores. Eu queria agradecer a oportunidade
de ter feito essa apresentação. E se eu puder ajudar com alguma dúvida, ou se alguém puder me ajudar com as minhas dúvidas, eu fico muito satisfeita e agradeço demais. Muito obrigada. Boa tarde.